Gente, vamos falar sobre gratidão. E como o pessoal sempre faz, o Lucas e a Dani, eu quero saber de vocês. O que é gratidão para vocês? Comentem aí. Comentem com uma palavra, com uma frase. Gratidão. O que é gratidão para vocês? Gratidão, gente. O que é gratidão para você, amor? Gratidão para mim, eu acho que é aquilo, eu acho que vem tudo do coração, né? Acho que depende muito do nosso coração como está diante de Deus. Eu acho que é a gente não ser travado pelas circunstâncias que nos rodeiam, né? Pelas coisas que acontecem, nos travar diante de Deus, sabe? Tipo, diante da vontade dele, aquilo que ele quer que nós façamos. Amém. Eu acho que vindo de dentro é algo que vai externar em nossas ações e atitudes. Se nós estivermos gratos, com coração grato, eu acho que vai externar essa gratidão aos que estão ao nosso redor também. Nossa, amém. A gente vai falar um pouco sobre isso também. O Victor respondeu que é um estilo de vida. Com certeza é um estilo de vida. A Ju respondeu que é atitude. Com certeza é atitude. O Lucas falou que é olhar sobre as coisas. Profundo essa, real. E é isso mesmo. Eu procurei no dicionário o que é gratidão, né? E eu achei que gratidão é você reconhecer algo que foi te dado. É você ter esse reconhecimento. E só que na palavra de Deus, a gente vê que é mais profundo do que isso, né? Gratidão é muito mais do que um reconhecimento por algo que foi te dado. Também, mas é mais do que isso. Gratidão é estar satisfeito. Gratidão é reconhecer dependência. E a gente vê isso muito na vida dos discípulos, dos homens de Deus, né? Todos eles que tinham um coração grato, eles eram satisfeitos, eles estavam satisfeitos em Jesus, eles estavam satisfeitos em Deus e eles reconheciam sua dependência nele. E então, ingratidão, né? A pessoa ingrata é o contrário disso. São pessoas que têm insatisfação no coração e que não reconhecem a sua dependência. E pessoas que são ingratas, elas não têm satisfação real, né? Tipo, tudo é pouco, nunca é o suficiente, nunca tá bom, a pessoa tá querendo sempre mais. E isso é gratidão, além daquilo que vocês falaram. Gratidão é atitude, gratidão é olhar sobre as coisas, gratidão é um estilo de vida. A gente ouve muito isso, né? E real é um estilo de vida, porque Jesus pede isso para nós, o Pai pede isso para nós. É bíblico, então se ele pede, a gente precisa seguir isso como todas as outras coisas, né? Como a oração, como isso tem que estar intrínseco no cristão. E gratidão é muito mais do que palavras, né? Como a Ju falou, é atitude. Gratidão vai além de você simplesmente agradecer. Obrigada pela vida, obrigada pelo meu dia. Precisa ter isso, óbvio, né? A gente precisa agradecer dessa forma. Mas gratidão, ela também é atitude. E a gente vê isso na parábola dos 10 leprosos, né? Jesus se depara com 10 leprosos e eles pedem para ser curados e Jesus, então, ele cura e ele fala, vai até os sacerdotes para que ele veja vocês, para que ele possa analisar. E durante o caminho, eles não estavam curados ainda, mas durante o caminho, a palavra de Deus fala que eles foram percebendo que estavam sendo curados. Então Jesus, ele dá uma palavra, eles andam em cima daquela palavra e por isso eles foram sendo curados. E a palavra fala que um deles volta, somente um volta. E quando ele volta, ele se prostra diante do Senhor, ele louva ali o Senhor, ele glorifica o nome do Senhor e agradece. Então, gratidão vai além de palavras, são atitudes.
A gente precisa mostrar com as nossas atitudes que nós somos gratos ao Senhor, né? Eu acho que gratidão é algo muito importante para Deus, né? Porque a gente vê no Antigo Testamento que ele fez pelo povo de Israel, né? A libertação, tal. E o que ele fez depois, ele mandou eles fazerem festa para lembrarem daquilo. Tipo, é algo que é muito importante, né? Ele quer que a gente lembre daquilo que ele já fez por nós e que está fazendo. E com isso agradecer, né? E um exemplo é a Páscoa, né? A Páscoa é uma festa de gratidão, é uma festa que é pra gente lembrar do que foi Que ele feito, fez. né? E acho que assim como qualquer outra qualidade de um cristão, acho que a gratidão é uma qualidade que Deus quer em nosso coração, sabe? Ele quer. A gente vai até falar sobre 1 Tessalonicenses 5, que Paulo ele fala, e sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isso é o que Deus quer de vocês por estarem unidos com Cristo Jesus. Então, essa é a vontade de Deus. Antes dele falar que sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões, ele fala sobre orar sem cessar. Então, ser agradecido, como o Vitor falou, é um estilo de vida, tipo, faz parte da vida do cristão. É isso que o Senhor deseja. E real, a Ju falou que ingratidão gera insatisfação e comparação. Meu, muito. Né? Um coração que não é grato ao Senhor, ele não percebe, né? Ele não percebe quem Deus é, ele não percebe o que foi dado para si, né? E coração grato são corações que têm fé, são corações justos perante o Senhor, são corações que se lembram, né? Como o Felipe falou, Deus ele quer que a gente lembre quem ele é, do que ele fez. São corações satisfeitos no Senhor. Isso que a Ju falou, a gente vê muito na parábola do filho pródigo, né? É verdade. O filho que ficou, tipo, era tudo dele também. Ele estava insatisfeito com tudo que ele passou com o pai dele, começou a se comparar com o filho que voltou. Por que você deu uma festa para ele? Eu sempre tive aqui. É bem isso que a Júlia falou, tipo, mostra muito essa parábola também. Ele tinha um coração ingrato e por isso ele não reconheceu que ele já tinha, né? Sim. E para falar sobre as consequências da gratidão, eu peguei uma palavra que eu tinha, resumidamente, para a gente poder falar, expor sobre isso e conversar sobre isso. E a gente vai se basear em Números 13, que é a passagem dos espiões que vão até a terra de Canaã para espionar. E eu não vou ler, mas a gente vai resumir para a gente entender e saber do que se refere, né? Deus ele usa a vida de Moisés para tirar o povo da terra do Egito e da terra onde eles eram escravos, onde eles estavam cativos, para dar uma terra nova para eles, né? A terra deles, que é a Canaã, que é a... Como fala? Okay. Não sei o que, Celestial. Enfim. E, tipo, Deus usa a vida de Moisés. E Deus faz isso. Deus tira o povo do Egito e leva eles até a terra de Canaã. Só que entre o Egito e a terra prometida, existia o meio do caminho. E esse meio do caminho é o deserto. Então, eles passam 40 anos no deserto, o povo de Israel, que foi ali o processo deles, né? Que foi o meio do caminho do povo de Israel. E quando eles estavam chegando perto, tipo, ia dar quase 40 anos, eles estavam ali pertinho de Canaã, Deus ele dá uma ordem para Moisés, ele fala: Moisés, separa alguns homens para ir espionar, para ir até a terra, para ir até Canaã. E Deus mandou ele fazer isso porque é uma tática, né, de batalha. Você reconhecer o campo, você reconhecer o inimigo. Mas Deus também fez isso para que ele pudesse mostrar aquilo que ele já tinha dado para o povo de Israel, né? Já era deles. Era a promessa
né? Ele queria dar um ânimo pro povo de Israel, porque eles já estavam há tanto tempo, né? Ali, 40 anos, lá no deserto. Então Deus falou, vou dar um gosto pro povo do que eles já têm, do que já é deles. Então, Moisés, ele separa 12 homens. E esses 12 homens, ele separou por tribos. Ele escolheu um líder de cada tribo de Israel. E eles foram, então, esses 12 homens espionaram durante 40 dias, gente. Eles passaram 40 dias na terra de Canaã, degustando daquela terra, provando daquela terra. Eles viram as mesmas coisas, passaram pelos mesmos lugares, tiveram as mesmas experiências, provaram dos mesmos frutos e aí eles voltaram. E quando eles voltaram, cada um chegou com uma perspectiva diferente daquela terra. E essa perspectiva mostrava o que tinha, o que refletia o coração desses homens. E a gente pode ver que uns eram gratos, uns foram gratos e outros foram ingratos. E é sobre essa atitude que a gente vai falar sobre hoje, que a gente vai comentar. 10 deles, gente, foram 12. 10 deles, mais de 80%, mostraram um coração ingrato, um coração sem fé, um coração esquecido, um coração desatento, um coração infiel e injusto perante o Senhor. E 2 deles, que nós conhecemos, que é Josué e Caleb, mostraram um coração grato, um coração totalmente diferente dos outros 10. Eles mostraram um coração fiel, um coração atento, um coração satisfeito. E como eles conseguiram, né? Como Josué e Caleb conseguiram demonstrar, né? Conseguiram ter um coração grato naquele momento. Eles olharam para trás. Então, aqui está a nossa primeira chave, né? Para a gente manter um coração grato, a gente precisa olhar para trás. É necessário. E porque a nossa vida ela é baseada em fases, né? Início de fases, finais de fases, e existe um meio, né? O meio do caminho. Ou seja, antes de chegar ao emprego, antes de chegar ao casamento, antes de chegar a promoção, o filho, existe um meio do caminho. E, cara, no meio do caminho, a gratidão é um fator determinante pra gente. Porque no meio do caminho é a fase mais difícil, né? Porque não tem aquela expectativa do começo, né? Caramba, Deus me prometeu, sei lá, um filho. E também não é o fim, não tem aquela, tipo, caramba, ganhei o filho, glória a Deus. O meio do caminho é mais difícil. E por isso que é necessário, no meio do caminho, a gente olhar para trás. A gente lembrar do que Deus já falou, de quem Deus é, daquilo que Deus fez e das suas promessas. E Deus deseja tanto isso, que foi até o que o Felipe falou. Deus deseja que a gente olhe para trás, que a gente lembre que ele instituiu festas, né? A Páscoa, a festa das barracas, porque era isso mesmo que Deus desejava, que o povo de Israel relembrassem e celebrassem aquilo que Deus fez. E os 10 que mostraram um coração ingrato, eles não fizeram isso, porque eles resmungaram, porque eles voltaram desanimados, só olhando para o lado negativo, né? Falando que existiam gigantes, que eles eram muito fortes, que existiam muralhas, que eram muralhas indestrutíveis, e com uma visão totalmente negativa, né? Enquanto Josué e Caleb mostraram uma visão positiva. Por quê? Porque eles lembraram de quem Deus é, eles lembraram da promessa, eles lembraram do que Deus fez, eles olharam para trás. Então, gratidão, ela depende disso. A gente precisa olhar para trás, olhar e lembrar do que Deus já nos deu, da onde Ele nos tirou. E isso é o mais importante, né? Jesus nos resgatou, do lamaçal. Ele nos trouxe e nos deu vida, e com sua graça e com sua misericórdia. E acho que isso é o maior motivo, né? Da gente ser grato, da gente ter um coração satisfeito no Senhor. E os outros não fizeram isso. E o que a palavra mostra é que esses 10 homens que foram ingratos,
eles mostraram desânimo e eles conseguiram contagiar o povo e deixar o povo também desanimado. Então aqui a gente consegue identificar mais uma consequência da gratidão, que a gratidão ela nos dá ânimo e ela nos dá força para continuar, né? Se a gente está no meio do caminho e a gente olha para trás, a gente lembra, isso nos dá ânimo e nos dá força para continuar, para batalhar. E é isso que a gente falou, gratidão vai além das palavras. E aqui a gente vê aquilo que a gente estava conversando, que Josué e Caleb, eles, tipo, eles exerceram a fé deles, né? Um ponto diferente, né, que tem nessa passagem, com essa questão de gratidão, que normalmente a gente é grato por algo que a gente já recebeu, né? Ou que está acontecendo, ou que já aconteceu, e a gente acha que a gente tem que ser grato por que a gente levantou hoje. Não que a gente não tenha que ser, a gente tem que ser. Mas nessa passagem dos espias foi algo diferente porque eles não tinham recebido ainda. A terra não era deles, eles foram espiar só, sabe? Mas eles já estavam sendo gratos por algo que não era deles, ou seja, isso nada mais é do que a fé, né? A gratidão, ela fortalece muito a nossa fé também. E é algo que Deus já falou que é indispensável, né? Não tem como agradar a Deus sem fé. Então, é algo que é um ponto que a gente pode observar que é diferente do que a gente pensa hoje sobre gratidão, né? Que sempre tem que ser grato por algo que recebeu ou que está recebendo. Mas verdade. Às vezes a gente tem que ser grato por algo que não aconteceu, né? Exercitar a fé. Amém. Peguem isso, gente, porque é real. Caleb e Josué, eles tomaram posse, né, da promessa de Deus. E só que eles exerceram a fé deles, porque eles ainda não estavam lá, né? Era deles. É tipo Davi. Davi foi ele era rei, mas ele ainda não era. Saul precisava sair de lá. Mas Davi sabia quem ele era e ele andava em cima daquela verdade. E Josué e Caleb não foi diferente, né? Eles exerceram a fé deles por quê? Porque Deus deu uma promessa para eles e eles andaram em cima dessa promessa. E por isso eles foram tão animados e conseguiram enxergar com uma perspectiva totalmente diferente dos 10, né? Enquanto os 10, tipo, super desanimados, falavam a gente não vai entrar, a gente não vai entrar, a gente não vai entrar, Josué e Caleb fizeram o contrário, tentaram animar o povo. Não, a gente vai entrar, porque a terra já é nossa. Quem tá com a gente? Cara, o Senhor que jogou as 10 pragas, que abriu o Mar Vermelho, que desceu fogo do céu, que trouxe maná. Tipo, ele lembrou dessas coisas, né? E é isso mesmo que a Ju falou. Mesmo se a gente não tivesse nada nessa vida, Jesus já fez tudo por nós. É suficiente para termos gratidão. E, isso com certeza é uma realidade pra gente. A gente pode não ter nada, aquilo que a gente deseja ou aquilo que a gente pede, mas, Deus ele é suficiente. E a gente já tem tudo que a gente precisa com ele. A obra salvífica, né, já é motivo de muita sobra, alegria, né? de satisfação, de contentamento, grato, né? muita mesmo. Uma outra chave que eu queria deixar para vocês, que é uma outra consequência da gratidão, é que a gratidão ela determina a circunstância e a ingratidão também determina a circunstância. E a gente vê na vida desses homens, né, os 10 que foram ingratos, eles não entraram na Terra Prometida. Eles receberam na proporção que eles criam, né? Na proporção que eles criam. Não tinha como Deus dar algo para eles se eles não receberam, né? Ou se eles não acreditavam. Se eles não acreditavam que era possível, que era deles, por que Deus iria dar isso para eles, né? Então, essa atitude de ingratidão deles gerou um futuro para eles, que não foi um futuro legal. Não era aquilo que Deus gostaria de ter dado para eles. Até porque, como eu falei no começo, Deus, ele mandou os espias lá também para mostrar aquilo que já era deles, né? Para trazer esperança para eles. Mas eles vieram com uma perspectiva totalmente diferente daquilo que Deus desejava. Ou seja, o coração desses 10 homens não estavam no Senhor, não estavam em Deus. Isso mostrou também isso.
E pra gente ver que isso determinou as circunstâncias deles, eles não entraram na Terra Prometida e eles acabaram, por conta da atitude deles, né, levando o povo a desanimar e também a não receber a promessa que Deus tinha dado para eles. Os únicos homens que entraram na Terra Prometida com a idade, assim, deles foi Josué e Caleb. Eles foram os únicos homens ali daquela geração que entraram na Terra Prometida. Por quê? Porque gratidão determina a circunstância. O coração de Josué e Caleb estava no Senhor e por isso eles receberam. Amém. Amém. Muito legal, né, gente? E uma outra chave é que a gratidão, ela constrói o futuro. Como eu falei que a ingratidão, ela não constrói. E um outro... Gente, dá pra ouvir? O Teodoro tá roncando. Eu não sei se dá pra ouvir. Enfim. Poucos são os trabalhadores. Nossa, é real. Uma outra consequência da gratidão é que a gratidão, ela precede o milagre. A gente falou um pouco disso nesse outro tópico, né? Mas eu queria mostrar pra vocês uma passagem de... Deu pra ouvir? Uma passagem que tá em Mateus 14, que fala sobre a multiplicação de pães. Tinha uma multidão ali, o Senhor estava servindo a multidão, estava curando, estava ensinando. E no final da tarde os discípulos chegaram nele e falaram: Senhor, é melhor você mandar o pessoal para casa, né? Porque eles estão com fome e tal. E aí o Senhor falou: não, dê vocês de comer, né? Jesus queria exercer a fé daqueles homens. E eles falaram: mas a gente não tem. Como que a gente vai dar para uma multidão dessa? E aí Jesus perguntou: o que vocês têm? Me traz aqui. E aí eles vieram com 5 pães e 2 peixes. E a palavra fala que Jesus, ele simplesmente pegou os 5 pães e 2 peixes. Ele olhou para o céu e ele agradeceu. E aí aconteceu a multiplicação. Jesus, ele não pediu: Senhor, multiplica. Ele não deu uma ordem que haja multiplicação. Não, eles simplesmente foram gratos, receberam. Quando foram gratos, estavam abertos para receber. Um coração grato, ele tá pronto para receber, porque ele reconhece quem Deus é, né? E foi o que Jesus fez. Jesus, ele reconheceu quem Deus é, ele sabia quem Deus era. E naquele momento Deus foi um provedor para ele. E por isso houve a multiplicação. E tem uma outra passagem que também fala sobre Jesus agradecer e haver uma multiplicação, e haver um milagre, que é quando Lázaro ressuscitou. Gente, antes de Deus dar a ordem para Lázaro ressuscitar, ele simplesmente agradece ao Senhor por aquilo, sabe? Então, isso mostra mais uma vez que Jesus, ele conhecia o coração de Deus. E tem uma outra passagem que eu tô lembrando agora, que é quando Jesus tá à mesa com os discípulos ali na última ceia, e fala que ele dá graças ao Senhor e divide, e eles comem ali, ele come ali com seus discípulos. Ou seja, antes do maior sacrifício, do maior milagre que existe, Jesus deu graças, Jesus agradeceu ao Senhor. Então, pra gente ver quão poderoso é a gratidão, né? Que nem a Lana falou, gratidão não é moeda de troca, é gentileza. Não é mesmo. Jesus não tem como barganhar com Deus, né? Não é nem tem como. Não se barganha com Deus. Não se faz aqui isso. Agora, Davi, né? Tipo, Davi é um homem segundo o coração de Deus, mas a gente se foca muito do jeito que Davi se arrependia e tal. Era uma qualidade dele, né? Mas a gente vê também muita gratidão no coração dele, nos momentos de dificuldade dele, sabe? Tipo, a gente via que é algo tanto no pouco, quando ele vivia fugindo, e no muito, quando ele era rei. A primeira coisa que ele fez foi buscar a Arca da Aliança. Ele queria Deus perto dele, sabe? E voltou dançando. E voltou dançando. E louvando. Tipo, e agradecendo ao Senhor. É uma outra qualidade também dele. Tipo, é verdade. Gratidão, arrependimento. Meu. E também a vida dele mostra o quão satisfeito ele tava, né? Que nem o pai dele colocou ele para ser pastor de ovelhas.
quão satisfeito ele estava com aquilo que foi dado para ele, né? Ele aceitou aquilo de bom grado. Ele não quis mais ou menos. Tipo, é isso que eu tenho? Vou fazer. E vou fazer de forma perfeita. E ele usou aquele momento, eu creio eu, né? Que para se aproximar ainda mais do Senhor. Eu acredito que aquele momento em que ele era pastor de ovelhas foi o momento em que ele escreveu aqueles salmos maravilhosos, em que ele sentava e conseguia olhar para o céu e contemplar o Senhor. Então, ele aproveitou aquilo que foi dado para ele naquele momento, ele foi grato naquele momento. E quer falar? Eu acho que assim, a gratidão ela é algo tão importante na vida do cristão que é o que vem do coração. A gratidão é algo que tem que vir do coração. A gente tem que ter um coração grato. Não é que a gente não pode sentir esses sentimentos, né? Tipo de tristeza, sentimentos de estar cabisbaixo às vezes. A gente é ser humano. A gente vai sentir isso. Não tem tipo, como, sabe? Poxa Deus. Mas eu acho que é como a gente reage diante disso, como o nosso coração está diante disso, não nos travar, sabe? Sim. Não deixar a gente travado na questão de as coisas não estão acontecendo, como a Lana falou, barganhar, não estão acontecendo, também não vou mais orar, não vou mais buscar, verdade. Não vou mais fazer as coisas, sabe? Então, eu acho que o coração é algo que Deus é o único que tem acesso a ele, né? Ao nosso coração, ele sabe o que se passa no nosso coração. Sim. Então não tem como enganar. Nossa, eu tô lembrando de uma menina que eu cuido que foi exatamente isso. Ela tem orado e ela já recebeu isso, é promessa de Deus pra vida dela. E só que chegou um momento em que ia acontecer e não aconteceu. Por conta das circunstâncias. Não foi nada que não era pra ir. Tipo, não aconteceu, não tinha que acontecer aquele momento. E eu lembro que ela depois me mandou mensagem, ela falou, caramba, Bruna, tava dando tudo certo e não sei o que, não sei o que aconteceu. Ai, que vontade de fazer coisa errada, tava dando tudo certo, então, nossa, eu vou entrar no perfil do meu ex e tal. E naquele momento eu parei, eu falei, não, ela não tá me falando isso. Mas, tipo, nós somos seres humanos, a gente erra. Mas nesse momento, gente, eu falei pra ela, se você fizer isso, você vai perder o que você já tem. Porque, nossas atitudes, a forma como a gente lida com as situações, elas fazem com que a gente perca a bênção ou receba ainda mais daquilo que Deus já nos deu. Então eu falei pra ela, não faz isso. Se mantém firme naquilo que o Senhor, na direção que Ele deu pra você. Porque se você fizer isso, cara, você não vai perder o que você já tem. Mas se você fizer batata, você vai perder aquilo que Ele já te deu. E às vezes a gente acaba fazendo isso, perdendo e ainda colocando culpa em Deus, né? Tipo. Tá esperando que eu falar pra falar isso, ainda põe a culpa em Deus. E ainda põe a culpa em Deus. Mas não, gente, não é. E uma outra coisa que eu falei pra ela que é legal a gente sempre relembrar é que uma bênção no momento errado pode se tornar maldição. Então, não deu certo. Ela fez tudo certo, não deu certo porque realmente não era o tempo certo pra acontecer. E a gente querer insistir naquilo pode acabar virando uma maldição em vez de uma bênção. Então é muito importante a gente sempre pensar nessas coisas, né? Tipo, o tempo de Deus ele é perfeito. Se for pra acontecer, vai acontecer. E amém por isso. Se não for pra acontecer agora, amém também. O Senhor, ele sabe de todas as coisas. A Ju escreveu, mas quando a gente traz a memória e exerce a gratidão, fica muito mais fácil de passar pelos momentos difíceis, pelos sentimentos ruins. Nossa, com certeza, porque a gente lembra de quem Deus é, daquilo que Ele faz. Tirei. E é muito mais fácil, a gente precisa sempre trazer a memória. E a palavra de Deus fala isso, aquela história, né? Tipo, o que a gente está alimentando mais, né? Se é o nosso espírito ou se é a carne. O espírito, se a gente estiver alimentando, a gente vai estar alimentando com a palavra. E vai trazer esses pensamentos, né? Sentimentos. Agora, se a gente não estiver buscando, os pensamentos e sentimentos vão tomar conta, os pensamentos ruins, né? Vão tomar conta do nosso coração e, consequentemente, vem a ingratidão. É verdade. Gratidão é isso, entender que nem tudo vai ser como a gente quer. Amém, é isso mesmo. E, gente, pra finalizar,
eu queria finalizar com uma passagem que tá em Filipenses 4:12 e dizer para vocês que satisfação, ela se aprende, ela se ensina. Gratidão, ela se aprende, ela se ensina. Paulo, ele fala em Filipenses 4:12, eu aprendi a estar satisfeito em todas as situações. Ou seja, ele está dizendo, é algo que você aprende, né? Se você hoje não é grato, não é uma pessoa satisfeita, você consegue se ensinar a ser grato e uma pessoa satisfeita. Basta você estar... o Lucas tem falado muito sobre isso, né? Se posicionar diante do Senhor, se posicionar em ser uma pessoa satisfeita, em ser uma pessoa grata, você se ensinar isso e deixar o Senhor também te ensinar a ser. Se tornar um hábito, né? Se tornar um hábito, Eu lembro, eu tenho até um testemunho, que eu não sei se foi só isso, né? Eu acho que foi uma junção de coisas. Mas quando a gente tava falando sobre gratidão proceder o milagre, antes de eu sair da minha empresa, antes de eu pedir as contas e tudo acontecer, eu lembro que eu tava fazendo um devocional de 30 dias de gratidão. E aquilo me ajudou muito a fixar isso, né, na minha vida, a tornar isso um estilo de vida, como o Vitão falou. E eu acredito que isso abriu, né, as portas pra mim. Desculpa, gente. E eu tenho certeza que isso abriu as portas para eu receber o meu milagre, né, para eu conseguir avançar naquilo que Deus tinha para mim. E é isso, gratidão, satisfação, ela se aprende. A gente aprende a ser grato, a gente aprende a ser satisfeito. E aquilo que Deus falou, sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isso é o que Deus quer de vocês por estarem unidos com Cristo Jesus. Amém? Amém. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e aprendido muito. Vocês aprenderam bastante hoje? Nós aprendemos. Eu aprendi. Fomos por isso. Amém. Essa palavra é muito necessária. A gente pensa, tipo, nossa, gratidão. A gente pensa que é algo Tão simples, né? tão simples. Tão, tipo, quando uma pessoa, tipo, tu falou, eu já sabia que tu ia falar. Tão óbvio. Tão óbvio. Tem outra palavra. Parece algo muito óbvio, né? Mas, gente, é muito, muito mais profundo do que isso. Ai, obrigada, gente! A gente faz 8 anos hoje. 8 anos together. Amém, pessoal. Espero que a gente tenha abençoado a vida de vocês. A gente ama muito vocês. Gente, uma notícia muito, 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 muito boa. Amanhã, eu não sei se eles vão fazer live ou se vai ser o quê, mas vai ter a estreia de algo sensacional. E vocês fiquem ligados aqui no Conexão, no Instagram, que vai ser muito legal. Eu tô muito ansiosa por isso. E no sábado... Eu acho que vai ser uma bomba, né? E no sábado vai começar, gente, presencial novamente. Eu tô muito feliz. Vai ser, gente, vai ser... Eu tô sentindo, sério. Eu tô sentindo desde muito tempo que vai ser muito, 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 muito precioso o sábado. Então, não perde. Essa semana não fica de fora. Essa semana tá cheia de coisa boa, né? A Ju faz aniversário na sexta. Na quinta a gente tem lançamento. No sábado a gente tem o culto. Vai ser muito bom. Amanhã às 18 horas a Dani tá falando pra gente ficar ligadinho. Glória a Deus. Então é isso, gente. Sábado, às 8 horas na igreja, vai ser presencial. Estejam lá com suas máscaras, com seu álcool em gel. Tem álcool em gel na igreja também, dos bons. E leva alguém, gente. O Lucas falou isso no sábado passado. Leva alguém pra esses dias. Hoje é quarta, ainda dá tempo. E o Lucas não quer soltar o tema da pregação, mas ok. Mesmo assim, a gente tá cheio de expectativa, porque a gente sabe que vai ser bênção. Ele tem sido boca de Deus na nossa vida e glória a Deus por isso. Lucas aqui. O Lucas tá no Instagram da Dani. Gente, então amém. Um beijo. A gente tem que orar pra terminar, né? Senhora, amor? Não sei. Eu? Tá.
Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Pai. Senhor, por este dia, te agradecemos por essa live, por esse tema, Senhor, tão importante na nossa vida. Eu oro, Pai, por cada coração que está aqui ouvindo a Tua palavra, ouvindo aquilo que o Senhor disse, e que, Senhor, cada coração esteja disposto, Pai, a ser moldado para ser mais grato, para ser mais satisfeito, Senhor, para ser mais... para se colocar na suficiência de quem